701. Andrezão, podemos fazer a conexão direta com a Toca da Raposa? Então vamos acompanhar um trecho aí de Ruan Dineno. Desde el esfuerzo, siempre ha sido así en mi carrera. Obviamente es importante hacer goles para mi posición, pero hoy en día el fútbol es mucho más que esos. Entonces creo que vengo a aportar desde mi lugar, dentro y fuera de la cancha, en el día a día, un poco de esto, este espíritu combativo para poder hacer de este equipo una familia, un lugar donde la gente se sienta representada por nosotros dentro del campo y que podamos jugar con mucha intensidad, con mucho esfuerzo y sacrificio. Creo que es uma hermosa instituição para poder ter grande ano. Bem-vindo, Ruan Dineno. Meu nome é João Vitor Pena, repórter do jornal Estado de Minas. Você chega pela primeira vez ao futebol brasileiro, um campeonato bastante divulgado, um campeonato muito disputado também, várias equipes de mesmo nível técnico, investimento. O que te atraiu a vir jogar no Brasil? Você estudou o campeonato, o estilo de jogo daqui, pensando no que isso pode favorecer o seu estilo de jogo? Como é que você vê essa chegada ao Brasileirão? Lo primero, con mucho orgullo, mucha emoción, sobre todo por el club en donde llegué y por jugar este campeonato tan importante como você fala, que es muy complicado, muchos jogos, lo que yo quería. Luego sí, lo he visto cuando tuve la oportunidad cuando me acercaron la oportunidad de Cruzeiro, que sin dudas dije que era lo que quería para mi carrera profesional. Empecé a mirar con más detalle la liga, mi posición, los rivales, nuestro equipo. Y bueno, entendiendo de que también iba a venir un entrenador nuevo con nuevos conceptos, también empecé a mirar con más detalles a Nicolás, que por más que yo lo conocía por haber competido contra él. Creo que para lo que es mi juego es siempre importante que el que se adapte sea yo, más que mis compañeros a mí. Yo me tengo que adaptar al entorno. Obviamente tratar de explotar mis cualidades y que junto con el equipo, el team sepamos cuáles son las virtudes de cada jugador y poder como equipo potenciar las virtudes y juntos poder esconder los defectos, ¿no?, de cada uno. Tá aí o Ruan Dineno, ele tá falando o espanhol pausado, ou seja, ele foi bem orientado pelo pessoal do Cruzeiro para falar pausado, que a gente vai acompanhando, foi o Despacito, foi bem devagarzinho ali tentando passar as informações do que ele quer, porque realmente o cara argentino, que estava jogando no futebol mexicano, chegar aqui ao Brasil, o entendimento do português às vezes é um pouco mais complexo, mas com paciência, daqui a pouquinho a gente está entendendo perfeitamente tudo do Dineno. Você que está em casa aí, que teve algum pouco de dificuldade para entender as palavras do argentino que estava no futebol mexicano, então o Ruan Dineno aí é Despacito. Lembrou o Sorin quando o Cruzeiro ganhava. Quando o Cruzeiro ganhava, o Sorin falava nesse tom. Nesse tom. Aí quando perdia, ele falava... Aí saía. Falava rapidinho. Mas isso é muito normal. Isso eu acho que faz parte até do período de adaptação dos atletas. Mas você falou, por exemplo, do Dineno, que ao longo do tempo ele vai melhorar. Eu lembrei do Lucas Prato, que na primeira entrevista dele ele já falou, tipo assim, não vou aprender o português, é muito difícil para mim, não consigo, meu espanhol vai ser esse então, aí mas ele acabou conseguindo, né, se adaptar e falando bem. O Romero fala muito bem. O Dátulo também foi outro cara que aprendeu muito rápido. O Dátulo falava melhor que muito brasileiro. O Arrascaeta, esse eu acho que ele não quer. Mas ele é meio Sorin também. Ou nas entrevistas coletivas, porque o Arrascaeta, no tempo ali que eu convivi ali com ele ali de beirada de campo, de CT mesmo, dentro da Toca da Raposa, quando a gente puxava um assunto aqui, em off,
Ele pegava e falava tudo e entendia tudo. Ele ia para a coletiva, ele falava tranquilo no início e tranquilo no final. A primeira palavra dele era tranquilo. Aí quando ele pegava tranquilo de novo, ele pegava e atirava. Mas sim, eu acho que o trabalho que o Cruzeiro faz hoje, o Atlético também, o América também, quando tem seus estrangeiros, de trabalho de colocar eles imersos ao português, eu acho que é um passo importantíssimo para a adaptação dos atletas. Isso é fato, né, Dola? A questão da adaptação deles, eles terem o entendimento da língua, é muito importante. E o Dineno vai ter esse prazo dele, essa primeira coletiva dele. Daqui a pouco a gente vai poder fazer uma reportagem mostrando a primeira coletiva dele e o avanço do português dele. A pauta já está até pronta. Mas é valioso, né? Quando a gente sempre fala da tal adaptação que o jogador precisa, né? Quando a gente estava conversando sobre o Bernardo, o André até citou a adaptação que o próprio brasileiro precisa quando fica muito tempo lá fora. Então, assim, essa adaptação ela faz parte tanto em questões técnicas de campo, como também no relacionamento. Então, é importante para o jogador, obviamente, aprender o idioma, para ele entender melhor o que o companheiro quer, o treinador, no caso, também fala espanhol, né, no Cruzeiro atualmente. Mas entender o que as pessoas estão dizendo, né? Isso é muito importante em qualquer lugar do mundo. Você vai fazer um intercâmbio lá fora, você tem que se preocupar em aprender a língua do local onde você vai viver por aquele tempo. Porque senão você vai ficar boiando lá nas conversas, não vai entender nada, vai ter dificuldade para se relacionar, né? Isso tudo conta muito na hora de jogar futebol também. Mas eu tô com uma expectativa boa em relação a ele, que pesa essa questão da adaptação. Então, olha só, eu vou chamar aqui agora, Andrezão. Posso, André? Pode? Então, olha só, o técnico do Pumas, Gustavo Lema, comentou a respeito da saída do centroavante Juan Dineno para o Cruzeiro. Vamos ouvir o que é importante. E em um nível pessoal, isso me afetou muito, porque o cenário era jogar fora uma oportunidade de ir para uma liga que ele também gostou muito, como a brasileira, ou ficar aqui e competir e ver o que aconteceria. Se jogasse bem, bárbaro, seria muito feliz com a decisão. Porém, se não jogasse, acabaria sendo injusto com um cara que te dá uma entrega que ele te dá. Mas essas são as regras do jogo. Quando acontece isso, o jogador que decide. Então era esse cenário e depois são as decisões. Pessoalmente, tenho muito carinho pelo Juan. Então, não tenho palavras pelo respeito e admiração por Juan fora do futebol. Dentro do futebol, um respeito terrível pelo que ele fez no semestre passado, porque o mais difícil é apanhar e empurrar o carro quando está caído. Então não tenho nada além de palavras de respeito e admiração por Juan. Então, acompanhamos a decisão que ele tomou, tomara que ele arrebente e vá muito bem. Ou seja, Thiagão, é importante a gente colocar aí no ponto, na primeira parte da entrevista dele, ele fala que era um jogador importante, mas que ia disputar posições. E tinha um talento, tem talento, para jogar em outros times, em outras ligas. Então ele achava que a saída dele naquele momento poderia ser melhor para o atleta naquele momento. Então, Thiago, pelas palavras do treinador, a gente entende que foi um jogador importante, mas que ali no Pumas, naquele momento, seria reserva. Ou teria que brigar por posição. Já era reserva. Já era reserva. Então ele teria que brigar por posição. Então, deu a possibilidade. Você tem chance de ir para o futebol brasileiro, que é uma vitrine legal, que é uma oportunidade boa? Então, vá com Deus. Nas últimas 4 temporadas dele, ele entregou 55 gols. 4 temporadas, isso? 20, 21, 21, 22, 22, 23 e 23, 24. Foram 45 gols. Cara, eu acho um jogador interessante. Porque a Liga Mexicana ela não é fácil. Nós estamos falando de 45 gols em 3 temporadas e meia, vai. Porque essa última ele jogou só 6 meses dela. Então, 45 gols em 3 temporadas e meia, eu consigo ver esse cara no Brasil fazendo algo próximo de 15 gols. E eu acho que ele vai entregar isso pro Cruzeiro. Ele joga numa liga difícil, não é uma liga, jogava numa liga difícil, não era uma liga fácil. Ele chega para mim para uma liga que é semelhante. O futebol brasileiro tem muito do que tem o futebol mexicano hoje, eu digo em termos de clubes, tá? Não de seleções. Então, eu espero do Dineno nessa temporada, independentemente da adaptação ao Cruzeiro e ao futebol brasileiro,
algo próximo de 15 gols. E aí, cara, tô falando ali, entre 14 e 20, vai? Isso. Entre 15 e 20. Vou dar a nota de corte de 15 mesmo. Entre 15 e 20 gols. E pra mim ele vai ser um cara muito importante nesse time. Mas esse 15 a 20 no ano. Não pode ser também tudo concentrado. Faz 12 no Mineiro. Não importa. 13 gols no Brasileiro. Fazer 14 no Mineiro e 1 no Brasileiro. Não importa. Não importa. O Paulinho foi o jogador que mais marcou no futebol mineiro, ele teve 31 gols. Ele teve a parte dele de Campeonato Mineiro, mas no Brasileiro ele fez 19. Mas eu não entendi o que ele quis dizer. Não, tô falando que dos 15 que o Thiago falou, não pode ser tudo no Mineiro. Não importa, gente. É o campeonato. Não importa. Importa Não, mesmo. se fizer um gol no Brasileiro, tá bom. Não, velho, não. Se um cara começa o campeonato mineiro e termina o Campeonato Mineiro fazendo 15 gols, não, mas eu não você imagina que ele vai chegar no final do ano com os 15? Não, tô falando que ele só fazer no Mineiro não adianta. Não vai ser, né, gente? Não vai ser. Eu sou defensor do Campeonato Mineiro. Eu fico ressalto. O Gilberto chegou com essa banca toda no Mineiro, meteu 3 no Vila e acabou. Secou, não fez mais nada. Apareceu. Mais nada. Então, é porque sempre a turma vem pra dar alfinetadinha no campeonato estadual. O Thiago levanta o negócio. Não fui eu. O dólar. Não, é uma facada mesmo, é espadada mesmo. Você, quando o dólar vem aqui, o dólar não, quando vem o Luciano, você morde a mosquinha do Luciano e fica colocando palavra na minha boca. Não fui eu, foi o dólar que falou. Então, beleza. Mas sobre o Campeonato Mineiro, é que, André, eles sempre pegam e vão fazer alguma coisa para me chatear. Falando a respeito do Campeonato Mineiro, que eu adoro. Voltando a respeito do Dineno. O Thiago falou que o Cruzeiro ainda busca um centroavante para disputar a posição ou para ter disputa, né, nessa posição. Eu fico só com medo de acontecer com o Dineno o que aconteceu no México. Porque lá o que aconteceu? Ele era titular absoluto, buscou um outro centroavante, o centroavante rendeu um pouco mais, ele era um cara de qualidade que estava no banco de reservas e aí teve que abrir mão. É melhor o Dineno já pegar e mostrar para que veio logo antes que o Cruzeiro busque um outro atacante aí também, né, André? Pelo que o treinador do Pumas disse, pesou muito o fato do Dineno ser hoje o centroavante do Cruzeiro, né? Ser o cara que chega para ser titular dessa posição. Mas eu entendo que para um jogador se manter em alto nível e para desenvolver, né, para melhorar o sistema ofensivo, tem que ter disputa. Então não adianta ter só o Dineno ali como referência, porque ocorre lesão no futebol. Imagina que o Cruzeiro tem um ataque dependente demais do Dineno, ele vai jogar contra a Uberlândia e aí tem uma lesão, fica 4 meses fora. E aí como é que fica a situação? O Cruzeiro tem que se reinventar com o carro andando, tem que ir lá trocar a roda. Então tem que ter sim esse reserva, e o bom é que seja igual ou até melhor, para estimular essa disputa e um querer ser melhor que o outro para ser o titular. Eu sou muito a favor da disputa, eu acho que tem que ter 2 caras bons por posição, porque senão o jogador acomoda. E aí um Dineno que chega com essa expectativa, se ele vê que não tem ninguém no banco que pode tirar ele dali, ele pode vir acomodar no Cruzeiro e acaba sendo aquela complicação. E a gente vai estar falando que um cara que chegou lá no início da temporada com uma grande expectativa não rendeu, e foi mais um erro de contratação da diretoria do Cruzeiro, sendo que, assim como no ano passado, a grande maioria que chegou, ninguém falou que foi erro. E aí, no final da temporada, a grande maioria decepcionou. Ô, Daniel, você também está nessa linha que o Cruzeiro tem que continuar buscando reforços para ter essas 2 jogadores, ou até mais de 2 jogadores, por uma mesma posição. E o Dineno, que tipo de expectativa que ele está criando para você? O Dineno, ele chega para mim como um grande titular. E jogador que recebe os valores que eles recebem hoje em dia não tem que ficar com essa de se chegar outro cara eu vou me sentir ameaçado e não vou jogar bola. Não, tá ganhando por mês ali, o salário tá em dia, entra em campo e resolve. Se chegar em casa, fizer os gols, entregar, igual os meninos falaram aqui, se entregar os gols, não tem o que bater cabeça, vai ser o titular. Atacante é isso, atacante empurrou para dentro da casinha, não tem dor de cabeça. Agora, se chegar, fica 5 jogos sem marcar gol, a torcida já começa a ficar com aquela interrogação, a gente vai precisar de uma outra opção. E aí, o Cruzeiro tem que ter essa outra opção, não dá para ficar esperando janela abrir, janela fechar, e aí vem, igual ano passado, Henrique Dourado no meio de campo, fica tentando tirar coelho da cartola e não tira ninguém, acaba piorando a situação. Então precisa ter esse outro jogador ali pronto para entrar. O Rafa Silva, eu acho que ele pode agregar, mas ainda é uma grande interrogação também.
É um jogador que pode sim entregar alguns gols, mas não acho que tem o mesmo fluxo ali que o Dineno pode acabar acrescentando. E a expectativa, a princípio, dele é muito boa. Espero que ele atue bem na Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. O Mineiro é importante, mas não é o foco do Cruzeiro esse ano. Eu acho que não precisa ser o foco principal. Deixa para descobrir a garotada aí, para o Sub-23 demonstrar o que pode acrescentar aí. E coloca os jogadores principais nos principais campeonatos. Foca na Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro não pode passar o mesmo aperto do ano passado. Acho que seria um fracasso mesmo na temporada se passar o mesmo aperto do ano passado. Então bota os jogadores para os principais campeonatos, os principais jogadores nos principais campeonatos e vamos aí trabalhando com o Sub-23 no Mineiro, claro, com alguns titulares entrando aos poucos. Ô Dani, você falou para usar o Sub-23 no Mineiro 2 vezes na sua frase. Se você ver a cor do pescoço do Elton, se você ver a cor do pescoço do Elton, ele fica indignado, cara. Ele fica indignado, ele não gosta. Eu já parei de provocar o Elton em relação ao Mineiro, porque de fato eu percebi que o incomoda, ele fica chateado. Agora, outras coisas eu provoco, mas do Campeonato Mineiro eu parei para não deixá-lo mal. Vou colocar um ponto aqui para o Elton não ficar chateado. O problema é o calendário cheio, e isso me preocupa porque esses jogadores podem vir a lesionar. Então o problema é o calendário ser muito cheio. O Campeonato Mineiro ele é importante para os clubes mineiros, com certeza, mas a preocupação é os jogadores não aguentarem a batida, né? Um campeonato atrás do outro. Uma pena que na próxima semana, no início do Campeonato Mineiro, o Thiago vai estar de férias, o Valu está de licença médica. Porque eu ia aprontar um alvoroço aqui. E o Valu caiu pro meu time, hein? Mas, deixa isso para depois. Depois desabafo, tá?